Ok. Leonardo, epá, bem-vindo aí ao bate-papo. Mais um CCE na casa para partilhar a sua experiência. E a primeira pergunta: o porquê do CCE? Obrigado pelo convite, Silésio. É muito grato de ter recebido esse convite aqui para ter esse bate-papo com você, essa conversa com você. Demorou para a gente conseguir fazer isso acontecer, mas obrigado pela oportunidade. Cara, por que do CCI? Essa é uma pergunta que muita gente, acredito que muita gente faz essa pergunta, ou eu tenho que dizer que deve se fazer essa pergunta quando quando tem o pensamento de querer tirar o CCIE. Do por que você vai querer tirar o CCIE? Cara, além de todo o conhecimento, que é uma coisa muito importante, uma coisa que me deu uma carga de conhecimento enorme, CCIE, por isso que eu queria muito ir para o CCIE. Eu via pessoas que tinham o CCIE como uma coisa muito distante para mim na época que eu decidi tirar o CCE. Eu via as pessoas que tinham essa certificação como uma coisa extremamente distante, pessoas que tinham conhecimento gigantesco, o que é verdade, Uhum. e eu via como um desafio para mim. Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo tirar essa certificação? Será que eu consigo entender todos esses tópicos? Mas se é possível para essas pessoas que têm, por que não seria possível para mim? Então, foi um desafio que eu coloquei para mim. Esse é o meu porquê, um desafio pessoal que eu tive de querer tirar a certificação, querer obter o CCIE. E fora a parte do conhecimento, que agrega de conhecimento, é incrível. O que agrega na sua capacidade de entendimento, capacidade de conseguir pesquisar mais rápido as coisas, capacidade de conseguir consumir conteúdo com mais facilidade, com mais agilidade. Tudo isso é o que o CCIE trouxe para mim como profissional e era tudo o que eu almejava. Então eu acredito que foi muito esse desafio particular de ter o CCIE. Então parece que eh, tu tinha, epá, o desafio em si era mais inspiracional, era mais motivador do que qualquer outra coisa. Cara, eu vejo que eu vejo muita gente falhando, na verdade, nesse trajeto do CCIE, quando a pessoa às vezes almeja o CCIE como uma coisa financeira, uma coisa que vai te trazer grandes salários. Então, eu vou tirar o CCIE porque eu vou conseguir um grande salário, porque eu vou conseguir uma grande posição na empresa que eu estou, ou uma nova empresa, ou uma oportunidade internacional. Não vou dizer que isso não te traz todas essas Hum. oportunidades de salário melhor, oportunidade internacional, enfim. Traz todos esses benefícios, obviamente. A CCI é as certificações mais altas da Cisco, o conhecimento que você tem ganha com o estudo do CCIE, é incrível, mas se você coloca como objetivo e como ponto de chegada para você o CCIE só por causa do salário, acho que não é o ponto principal. Aí você tem que saber entender que todo aquele processo do conhecimento é o que do estudo para você chegar até lá vai te tornar um profissional melhor como um todo, Hum. mas também não é o único caminho para você conseguir ter um salário melhor, uma oportunidade de trabalho melhor. Eu, por exemplo, quando eu me mudei para a Holanda, eu não tinha o CCIE, eu ainda Hum. estava no nível CCNP, que também já é um nível altíssimo, é um nível de consumo de conteúdo altíssimo. Uhum. Então, eu já ganhei oportunidades muito boas quando eu estava com o CCNP no Brasil. Uhum. Consegui a oportunidade de vir para a Holanda com o CCNP, consegui salários melhores, promoções de salário ainda com o CCNP. Então, o Uhum. CCE foi a cereja no bolo, não foi o objetivo. O CCE não foi um objetivo para conseguir grandes salários, mas sim realmente pelo desafio pessoal de querer consumir todo aquele conteúdo, querer entender melhor as coisas, como elas funcionam. Uhum.
os protocolos de roteamento, o porquê que foi desenvolvido daquela maneira, toda aquela questão de você ler um monte de RFC, um monte de design, um monte de documento, de você realmente consumir do porquê daquelas coisas, o porquê que as coisas funcionam daquela forma. Então, assim, o CCIE foi aquele desafio próprio para conseguir ter esse conhecimento e, obviamente, também ter a plaquinha, conseguir pendurar a plaquinha, falar, puta, consegui, cheguei lá, consegui entender o que aqueles caras que eu via como muito distante, a mesma coisa que eles Uhum. entenderam, eu consegui entender. Então, foi mais essa questão do desafio. Ok, ou seja, vai ter o benefício, virão benefícios, não Virou é? benefício. Dentre eles financeiros, mas olhar para o CCIE como o objetivo para crescimento financeiro, se calhar não é a melhor abordagem, não é? Se É, calhar não é. Existem é, outras formas. existem outras formas, realmente vai trazer, é natural que vai trazer o benefício financeiro, mas isso também acho que é uma das premissas para o cara quando ele vai decidir se ele vai entrar numa jornada dessa de tirar um CCIE, porque se você entra numa jornada dessa para tirar o CCIE só apenas pelo salário, cara, vai ser uma coisa, acho que já é doloroso. Eu acho que vai ser uma jornada assim extremamente árdua, mais árdua do que já é se você entra nessa jornada apenas Pelo dinheiro. pelo dinheiro. É, cara, é uma jornada assim que se você não está naquele seu momento exato da vida para você querer, você tem que gostar da Hum, coisa que eu quero dizer, né? Você tem que gostar daquilo. Você tem que estar naquele momento da sua vida que você fala, vou me abdicar de outras coisas. hum, Eu gosto de network. É muito difícil você falar isso às vezes para algumas pessoas, de tipo assim, você tem que hum, gostar disso e não gostar de jogar um futebol. Obviamente que na minha vida, network e TI hum, não é a minha única paixão. Minhas principais paixões é a minha família, curtir a vida, viajar, uhum, adoro fazer essas coisas, mas para uma jornada como essa do CCIE, realmente tem que olhar para você e falar: não, realmente eu gosto de network, é uma coisa que eu faço no meu dia a dia como um trabalho, como uma tarefa, como uma coisa que está me trazendo salário para eu sobreviver e conseguir ter as coisas que eu preciso. Mas eu gosto disso, gosto de consumir aquilo, me sinto bem fazendo isso, então eu vou entrar nessa jornada. Então, assim, tem muito mais também essa parte de, tipo, eu gosto daquilo e vou fazer aquilo, vou entrar nessa jornada. É o meu hum. pequeno aqui. Oi. Ok. Antes de falarmos dessa parte assustadora da jornada, que Uhum, não é tão assustadora, quero aproveitar um ponto. Tu já eras CCNP, não é? Ou seja, fizeste o CCNP e só depois foste para o CCE. Como é que tu começaste a dar esses primeiros passos nas certificações Cisco? uhum. Por que é que decidiste começar a fazer essas certificações? Eu sempre gostei da área de network. Eu lembro, trazendo um pouco para trás, quando eu ainda era menino, que eu devia ter uns 15, 14, 15 anos, sempre me interessei nessa área de network. Eu lembro da época que a primeira rede que eu tentei fazer, que foi aquela época que ainda era aqueles computadores, os 365, jogando Age of Empires. Hum, E teve uma oportunidade que minha mãe tinha um computador muito antigo, onde eu rodava o Age of Empires. E teve que trocar esse computador por motivo X, não lembro. Aí hum, comprou um outro computador novo, um Pentiumzinho. E instalei Age of Empires nos dois computadores e falei, puta, quero jogar em rede, né? Os dois hum, computadores juntos, minha irmã em um, eu em outro. Vou tentar montar uma rede entre esses dois computadores. Foi aí que eu fui vindo com esse interesse de redes de computadores, de estudar e de entender mais redes de computadores. Na época eu lembro que eu acabei fazendo um curso no centro de Santo André, ABC, São Paulo, hum, de redes de computadores, onde eu aprendi a fazer cabeamento, onde eu aprendi a configurar uma rede ponto a ponto entre dois computadores, uma LAN local, coisa basiquinha do tipo. E aí foi crescendo o meu profissional. Eu consegui hum. um trabalho em uma LAN house para cuidar de alguns computadores, aí consegui um outro trabalho como técnico de eletrônica, até que chegou a minha primeira oportunidade numa empresa grande, Hum. que foi a Grob.
se eu não me engano, não, foi a Volkswagen. Entrei Hum, para a Volkswagen para fazer um projeto lá, um projeto que não era nem voltado a redes, era um projeto voltado a trocar milhares de computadores dentro da Volkswagen. É, com isso foi me crescendo aí a vontade de entender um pouco mais e estudar um pouco mais redes de computadores. hum, Depois disso, eu troquei de empresa, fui para uma outra metalúrgica ali no centro de Santo André, no ABC, na verdade, em São Bernardo do Campo, que foi a Grob. E nessa empresa eu comecei a ter um pouco mais de imagem ali do que era realmente uma rede grande corporativa de uma multinacional. hum, Nessa época eu decidi fazer o CCNA, que daí o meu conhecimento já começou a crescer um pouco mais, entender um pouco mais da área e eu descobri que existia o CCNA, né, que é o começo para todo mundo hum. que quer embarcar nessa área de redes de computadores. Fiz um curso de CCNA, curso com um professor oficial do Senac, né, que é uma escola com um nome bem grande ali no Santo André, São Paulo, né, na área do ABC. Fiz Uhum. um curso de CCNA no Senac, que já me deu um conhecimento muito grande na época sobre redes de computadores, obviamente, você também conhece o CCNA, Uhum. e isso me deu aí a oportunidade na época e o conhecimento na época para receber a tarefa de ser o responsável por gerenciar toda a rede dessa multinacional ali em São Bernardo. Só que depois do CCNA, eu passei basicamente aí 10 anos, 11 anos trabalhando nessa mesma empresa. Hum. Eu tive um período que eu saí, que foi o período de 2009, mais ou menos, que teve uma crise muito grande no Brasil. Saí dessa empresa, trabalhei 2 anos em uma universidade que na época foi ótimo porque me ajudou a fazer a faculdade, né? Porque quem trabalhava na universidade tinha a faculdade 100% gratuita. Então fiz a Ok. faculdade de rede de computadores. Fiquei 2 anos nessa empresa, né, nessa faculdade, por causa disso. E depois eu voltei, retornei de novo para essa empresa, essa Grob, essa grande metalúrgica. E lá eu fiquei 10 anos da minha carreira trabalhando nessa empresa. Foi um Hum. grande período lá, mas lá foi onde eu tive a oportunidade e a confiança da empresa de falar: você agora vai ser o responsável pela parte de network de toda essa empresa. Então foi aí que eu comecei a adquirir muito conhecimento, mas não estudando mais, por exemplo, CCNP, Hum. ou cursos de Fire, ou coisa do tipo. Lá tinha toda essa parte no ambiente, a parte de Wi-Fi, a parte de roteamento, a parte de switching, a parte de segurança .NX, a parte de data center, Uhum. todo o que compõe uma arquitetura de um data center. A gente cheguei a participar de um projeto lá para construir um segundo data center, um backup. Então, assim, consegui ganhar muito conhecimento nessa empresa. Eu só estava com CCNA nessa época. Uhum. Consegui ganhar muito conhecimento nessa empresa sem fazer outras certificações, mas pelo estudo próprio ali de correr atrás, ver como que ler documentações, pesquisar bastante. O Uhum. ambiente estava ali, eu era o único que gerenciava a parte de redes ali no ambiente, o ambiente estava ali para eu conseguir aprender naquele ambiente, eu conseguir fazer um laboratório, eu conseguir consumir com calma o que precisava ser feito, né? Tive essa oportunidade e essa responsabilidade comigo de aprender, entender e conseguir entregar isso para a empresa. Então foi um ambiente que eu gostei muito de trabalhar. Foi um ambiente que me ofereceu essa oportunidade de eu aprender no trabalho, obviamente com muita responsabilidade. Você acaba entendendo Hum. que você tem aquela responsabilidade de manter aquela rede Sim. viva e não fazer nenhuma besteira de derrubar aquela rede nos seus estudos ou nas suas tentativas. Então, mas eu tive ali aquela confiança da própria empresa de, beleza, queremos que você cresça conosco, queremos que você gerencie essa rede. Então lá foi onde eu aprendi muito. Obviamente tinham vários outros analistas excelentes trabalhando junto comigo, que Hum. cuidavam da parte de virtualização, a parte de servidores, a parte de security em si, mas ali foi aquela combinação perfeita de um time muito bom para se trabalhar junto, a confiança da empresa Uhum. e vai embora, estuda, queremos que você cresça junto com a gente.
Mas chegou um certo momento que eu falei, cara, muito legal, estou executando projetos incríveis aqui com wireless, com firewall, com data center, com segurança em LAN, renovando a LAN, adicionando novos componentes, isso, aquilo. Mas chegou um momento ali que eu falei, cara, eu quero saber o que mais eu consigo aprender. O que mais dá para eu fazer? O que vai ser diferente se eu mudar e chegar em um outro ambiente por aí afora, em outra Hum, empresa? E o que vai acontecer se eu trabalhar em consultoria? Porque realmente, se você trabalha direto para uma empresa, você não tem projetos frequentes, por exemplo, de implantações frequentes. Se você trabalha direto para um cliente, era uma grande montadora uhum. do ABC, você tem projetos importantes de segurança, coisas, camadas a mais que você tem que adicionar naquela rede, mas é uma rede estática, Não não muda muda muito. muito. Não Não. muda muito. Então, assim, eu fiquei com essa curiosidade de o que acontece se eu começar a trabalhar, por exemplo, numa integradora, numa partner da Cisco, por exemplo. Uhum. Eu tive a oportunidade de implementar o WISE nessa empresa com o .NET, fazer todos os testes, mas eu fiquei naquela curiosidade. E essas outras features que estão aqui? Como que é para implementar elas? Como que é fazer isso Em era outro uma empresa ambiente. em outro ambiente, era uma empresa grande de uma grande escala, mas eu queria saber como que vai ser isso aí numa escala gigantesca Uhum. para gerenciar, para fazer o deploy de uma coisa dessa, como que vai ser o design de tudo isso. Aí que eu falei, cara, tô há mais de 10 anos parado aqui, não tirei mais nenhuma certificação, não fiz mais nenhuma outra especialização. Eu falei, cara, preciso me mexer. Se eu quiser ir para alguma outra empresa, até pela questão salarial, de aumentar salário e ter oportunidades, desafios maiores, Hum. receber desafios maiores, cenários maiores para resolver ou para implementar, eu vou precisar estudar, vou precisar fazer alguma coisa, eu preciso me mexer. Foi aí que eu decidi entrar e começar a estudar de novo. Nessa época, meu CCNA já tinha Expira. passado, expirado e passado vários anos, mas foi a época que a Cisco parou de exigir o CCNA para você conseguir tirar o CCNP. Então, nessa época, eu decidi, não, vou direto para o CCNP, não vou fazer novamente o CCNA, fui direto para o CCNP, a Cisco já tinha mudado as provas, então não era mais o CCNP Routing Switching, já era já o Uhum. novo formato do Uhum. Encore das provas de concentração. Aí que eu decidi estudar, cair para dentro dos livros, consumir muito conteúdo na internet, porque eu estava voltando aí de vários anos sem estudar para uma certificação e começando de novo toda essa correria. Consumi muito conteúdo na internet, todos esses grandes nomes aí que você vê na internet, Warren Ergun, Hum. tem um outro cara que é Kevin alguma coisa, Kevin Wallace. Kevin Wallace, que gerenciava lá Hum. a Disney. Nossa, consumi muito conteúdo desse cara, Uhum. comprei curso do Kevin Wallace, David Bombom, comecei a consumir Ok. coisas e coisas. Acho que o meu Encore deve ter demorado aí coisa de 6 meses de estudo para eu conseguir consumir muita coisa. Reprovei na primeira tentativa, porque que acabar de voltar a estudar todas essas coisas, esse mundaréu de consumo de coisas, de literatura, lê aqui, faz teste lá, faz laboratório, isso, aquilo. Tive muito sorte também nessa época, vamos dizer assim, sorte ou confiança na empresa que eu estava trabalhando Hum. e sobraram alguns servidores numa troca de servidores, eles deixaram eu usar alguns servidores para instalar o IVNG e tal, que me ajudou muito nessa época dos meus estudos. E daí na segunda tentativa eu consegui tirar o Encore. O Encore. Ok. Depois do Encore eu não dei nem um tempo de descanso, de trégua e já comecei a estudar para o Enarce, que era Ok. o que a galera falava o que é, né, a prova com Deep Dive lá em Routing e Switching. Aí eu falei, puta, agora eu vou pro Enarce. O Enarce acredito que me demorou uns 4 meses também de muito consumo de conteúdo. Hum. O Enarce eu consegui passar na primeira tentativa. Hum. Mas também foi acredito que foi esse meu retorno aos estudos foi uma coisa muito dolorosa e pesada, assim, de tanto tempo fora
dos sim. livros e falei, vou voltar a estudar, vou começar a estudar e consumir tudo isso, como consumir toda essa literatura e consegui pegar o CCNP. Pegaste o CCNP. Eu acho interessante esse movimento, não vou dizer esse salto. Eh, Primeiro tu sabias que já tinhas muita experiência, muita mão na massa, muito calo aí de experiência e algo que eu ouço várias pessoas virem ter comigo é: Silésio, eu fiz o CCNA há 10 anos atrás, eu quero fazer o CCNP, mas eu quero começar de novo do CCNA. E eu digo, cara, você tem experiência, esquece isso, não perde tempo com isso, eh, vai diretamente para o Encore. E Uhum. ponto final. Mas não, dizem. Por isso é que eu gosto, epá, eu quero trazer pessoas que cada um dê a sua experiência e epá, vamos concordar, não vamos concordar com algumas coisas, tudo bem. Mas lá está, é uma estratégia que funciona porque tu já tens a teoria, mas tu tens muita prática. É, E em termos de preparação para o exame, em termos de tópico, o Encore e o CCNA são muito parecidos. Se tivermos que destrinçar o conteúdo, o CCNA são todas as tracks, vamos dizer, routing, switching, Wi-Fi, wireless, AI agora, e o Encore também. Acho que a exceção de AI que ainda não atualizaram. Mas, ou seja, se tu tens que estudar para o CCNA, tem lá todas essas coisas, melhor se já tens prática, vai para o Encore e, epá, pega já o CCNP em menos tempo. E outro ponto, tu fizeste o Enarce. O Enarce que é routing puro. Epá, eu digo que é a melhor combinação. E tu também fizeste isso que eu considero, epá, faz o Encore, faz o Enarce, tens um CCNP forte em routing switching é. e tens conhecimento, ainda que não seja um deep dive, mas tens conhecimento de Wi-Fi, de security, as outras especializações que tu tens que saber, não precisa ser um especialista, para poderes fazer o exame em coro, que é super interessante. Então é uma estratégia que eu defendo, tu fizeste na prática, né? O pessoal que duvida, acha que não pode, não, tá aí. Leonardo É, fez e deu existe, certo. existe uma mística. Eu lembro na época que isso foi uma coisa que eu pensei muito comigo nessa época que eu decidi ir direto pro Encore e o Enarce, ao invés de refazer o CCNA depois de longos anos. Eu lembro que eu tive esse pensamento e essa decisão para fazer comigo mesmo, porque existia realmente essa discussão, e pelo que você está me falando, continua existindo hoje em dia essa discussão das pessoas falarem que não, você tem que ter o CCNA ali na sua listinha ali de certificações ativas, você tem que ter o CCNA, mas, cara, eu conheço muitos engenheiros de rede, por exemplo, que eu diria que eles têm um nível CCIE de conhecimento, um nível CCIE de experiência, CCIE Routing Switching, CCIE Data Center, CCIE Security, e os caras não têm nenhuma certificação. Exato, exato, E eles têm grandíssimos salários em grandíssimas empresas, exato. é, e eles não têm nenhuma certificação. Então, assim, não é a certificação também que vai falar que se você sabe ou não daquele, Ok, daquele tema, né? ok, Sabemos muito bem disso, que não é a certificação que vai ok. falar que você sabe ou não daquele tema. Conheço engenheiros incríveis, cara, que não tem nenhuma certificação. É. Os caras têm o conhecimento da vida deles, de experiência, projetos que eles tiveram oportunidade de entregar e Uhum. desenvolver, e também são pessoas que conseguem consumir conteúdo muito fácil, É. conseguem entender conteúdo muito fácil na internet, pegar livros e ler e tal. Só que os caras não querem desprender aquele tempo para realmente tirar a certificação. Então, assim, o tirar a certificação é você ter aquele troféu para você mesmo, né? De falar, eu Sim, consegui passar naquele desafio daquele brand lá que vai ser Fortinet, vai ser Cisco, vai ser qualquer um das brands aí, vai te dar muita autonomia, vai te dar muita oportunidade, realmente, sim. vai dar Dá grandes um oportunidades. destaque, né? Dá um Dá um destaque. destaque enorme você ter todas Sim. as certificações, mas também não vai ser o que vai falar que você é bom no campo de batalha ou não. É isso, é isso. Então, pessoal, lá está. As pessoas acham que não, o Silésio e o Leonardo, cara é fera por causa da certificação. Não. Na realidade, a certificação.
e pegando aqui a tua trajetória, por exemplo, algo comum é já gostar de estudar, já gostar de aprender, já gostar de meter a mão na massa. E só porque, epá, se chegar, se o indivíduo conseguir ter essa certificação por algum motivo, mas que não seja obrigatório, epá, a pessoa pode ter, mas lá está. Tu tiveste aí durante anos, por aí 10 anos, sem fazer nenhuma certificação. Eu diria que todo profissional experiente chega a um tempo em que epá, põe de lado as certificações porque não prioriza mesmo as certificações, faça os desafios que está encontrando no local do trabalho. E também quando tu estás num ambiente com diferentes desafios, com diferentes tecnologias, fazeres uma certificação acaba por ser, vamos dizer, perder tempo para estudar muito para uma coisa onde tu só vais aplicar por aí É, 10 ou 15%, não é? é, Então, pessoal, certificações são importantes, sim, mas não são elas que vão fazer o profissional. Elas só é. são usadas para destacar entre profissionais, para candidatura de emprego, posicionamento do mercado de trabalho, mas a experiência, know-how, não é a certificação que vai determinar isso. E até porque nós vemos isso no dia a dia, no local de É. trabalho, É, conhecemos. a chance de você ganhar ali um emprego sênior ou de arquiteto não vai ser um CCIE, não vai ser um CCDP que vai te dar essa senioridade para você chegar lá e conquistar uma vaga dessa. Obviamente, ela vai te colocar. É uma coisa que o cara que me ajudou ali na trajetória, ele falava bastante isso, né? Que as certificações elas vão te colocar próximas às oportunidades, elas vão te trazer as oportunidades muito próximas de você, mas no final vai ser você que vai Uhum. ter que provar para Sim. ter direito àquela senioridade ou àquela posição ou fazer aquilo. Então, o consumo, Uhum. fazer o consumo de tudo o que precisa ser feito e o entendimento de toda a literatura que precisa, você precisa ter um entendimento, é muito mais importante no final do que Uhum. realmente a certificação. É legal você ter, obviamente, a plaquinha, todos os papéis, todas as certificações que você tem, mas você tem que entender que o processo e o consumo delicado de tudo aquilo que você precisa estudar, de toda aquela literatura que você precisa estudar, se torna muito maior do que a certificação e a plaquinha. Eu tenho muito orgulho do processo que foi, por exemplo, o CCIE, do processo que foi o Uhum. CCNP, o processo todo que me fez ser o profissional que eu sou hoje, Uhum. para ser capacitado o suficiente para chegar em ambientes, chegar em soluções, chegar em propostas, designs e ser capaz de entregar aquilo com qualidade. O processo todo que me deu esse conhecimento, essa capacidade. E não a plaquinha, não o papel, foi o Uhum. processo todo por trás Sim. disso. Ok, agora vamos lá entrar, vamos deixar aqui de histórias mansas e epá, tu fizeste o CCNP, isso estamos a dizer por aí 2021, 22, 2020, nós estamos em 25. 2025, 2020, 2019, 2018, 2000, acho que foi 2000, final de 2017, 2018 mais ou menos, que foi quando eu tirei o CCNP. Nesse É, novo, o novo formato? o novo formato, 2018, acho que foi 2018, porque daí quando eu consegui tirar o CCNP, e daí foi o que eu acabei de falar, as oportunidades começaram a chegar. Ok, ok. Então é o que te traz de frente com as oportunidades, realmente, as certificações elas te trazem de frente com as oportunidades muito mais rápido. E várias oportunidades começaram a pingar, Hum, e aí eu decidi sair dessa empresa que eu estava por 12 anos, foi uma decisão extremamente difícil para mim. Essa empresa costuma falar, eu não tenho vergonha de falar, era uma família para mim, era como uma família. Eu estava há 12 anos convivendo com aquele mesmo time, aquela uhum, mesma turma, com aqueles mesmos colaboradores daquela empresa. Então, você conhecia todo aquele ambiente, você conhecia as pessoas, você estava hum, próxima de problemas pessoais das vidas das pessoas, você estava hum, acompanhando.
filho dos amigos nascerem, crescerem. Então, para mim foi muito. E era uma empresa muito boa de se trabalhar. Salário não era ruim, salário era ótimo. Era próximo da minha casa no Brasil. Hum, Então, foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão muito mais de tipo: quero me desafiar, quero hum, saber o que vai vir, o que vai vir de próximo para mim, hum. aonde eu posso chegar, mais isso do que a questão de tipo, preciso sair daqui porque não está suficiente, não está dando. Então foi Ok. muito mais aquilo, quero me desafiar. Então oportunidades começaram a aparecer e chegou uma oportunidade para mim para trabalhar em uma integradora do Rio de Janeiro, só que remoto, de São Paulo. Hum, Foi uma oportunidade incrível para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar também com grandíssimos engenheiros nessa empresa e em grandes projetos. Eu trabalhei em um projeto para a Enel do Rio de Janeiro, São Paulo, que é uma empresa que fornece energia elétrica para os hum. estados. E eles têm diversas usinas também, hidrelétrica, usinas eólicas espalhadas pelo Brasil. Então também aí eu consegui ter aquela visualização e oportunidade de trabalhar com projetos de escala absurdamente grandes, aquelas topologias assim com 300 roteadores naquele Visio de cidade, roteador conectando cidade com cidade, Hum, o roteamento daqui tem que sair para lá, então você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, na rota que você está configurando. Aí que eu tive a oportunidade de pegar grandes equipamentos como um ASR para mexer em roteamento no ASR, hum, grandes roteadores com tabelas de roteamento enormes, deployments de ICE com, sei lá, 20 nodes de ICE no hum, ambiente, deployments de wireless com, não sei, cai o ambiente que já é redundante em São Paulo e todas as antenas vão conectar na controladora que está no Rio de Janeiro. Então, assim, projetos incríveis eu tive a oportunidade de trabalhar que também adicionou ali muito conhecimento também na minha carreira, adicionou muita bagagem ali para mim. E nessa época eu comecei a ser um pouquinho mais ativo ali nas redes sociais. ok. Postar alguma coisa que eu fiz, ou postar algum desafio que eu estava passando, ou postar algum laboratório que eu estava fazendo. Hum, E nisso acabou que certificação que eu estava tirando, que foi na época do CCNP, antes de eu entrar para essa empresa, postei a parte do CCNP, você começa a trabalhar ali no LinkedIn, comentar com a galera, fazer mais amizades aqui e ali. Provavelmente foi nessa época também que eu acabei adicionando você no LinkedIn. Foi LinkedIn. essa época que eu comecei a me movimentar ali. E isso acabou dando ali uma visibilidade do que eu estava fazendo, do que eu estava estudando, dos projetos que eu estava trabalhando, dos laboratórios que eu estava fazendo, pessoas perguntando. A visibilidade começou a aumentar e foi aí que veio a oportunidade da Holanda. Então, Pingou, como é que pingou, foi isso? cara, a oportunidade da Holanda foi a coisa mais louca que aconteceu, porque Hum. parecia um spam caindo na minha, Um caindo, CCNP, caindo na mas minha isso é inbox. possível? Chegou na minha inbox a mensagem do recrutador falando: Você tem vontade de morar na Holanda e trabalhar na Holanda? Isso, Hum. isso é uma mensagem que às vezes você recebe diariamente uma porrada dessas mensagens e você fala: Isso aí é spam. Isso aí É mais não, uma, é mais não é uma. mais uma. Mas eu falei: Vou responder. Meu inglês não era nem bom nessa época, meu inglês era Hum. terrível. Falei: Vou responder esse cara. Respondi, ele me respondeu de volta, falando: Então vamos marcar a entrevista. Eu falei: Hum. Opa, ferrou. E agora, o que Hum. eu faço? Nessa época eu acho que eu já devia estar 10, 11 meses nessa empresa que eu Hum. tinha, nessa integradora que eu estava, do Rio de Janeiro. Essa oportunidade apareceu da Holanda. Entrei na bateria de entrevistas. Eu lembro que nessa época eu já estava começando a. Eu não sei se eu posso falar nomes dos Força, força, treinadores. curso, tudo, Isso. tudo que, o pessoal puder usar como referência, melhor. Nessa época tinha entrado na comunidade Cisco do Lucas Palma. Do Lucas Palma. E, nossa, cara, a quantidade de conteúdo que você tem lá para consumir é gigantesco na comunidade dele. E, nossa, consumi muita coisa nessa época que eu tinha entrado nessa integradora do Lucas Palma, que me ajudou muito. Foi no finalzinho do meu Enarce que eu entrei na comunidade dele.
mas o pós-Enars eu estava ainda consumindo muito conteúdo lá da comunidade do Lucas Palma. Hum. Conteúdo de BGP, disso, daquilo. Então foi muito importante também a comunidade dele, não só. Aí que, de novo, né, voltando ao que a gente estava falando, que a certificação estava lá já, mas eu sentia também a necessidade de continuar consumindo, Uhum. continuar vendo laboratórios diferentes, disso, daquilo. Eu já tinha tirado o Enars e eu decidi consumir. O Encore já estava lá, eu já tinha tirado o Enar, já estava com o CCNP, entrei na comunidade, refiz todo o treinamento de Encore, que eu falei, puta, eu vou pegar de novo, estou pagando isso aqui, vou refazer tudo isso aqui Uhum. de novo, vai que aparece alguma coisa aí que eu não prestei atenção. Sim. O Enarce que ele tinha lá também, consumi tudo de novo, comecei a consumir uns outros tópicos separados que ele tinha lá, e falei, vou cair para essa entrevista com o pessoal da Holanda, vamos ver como vai ser. Fiz a primeira entrevista com o recrutador, entendi qual que era da proposta. Na época, o recrutador é importante que a gente estava falando antes da gente entrar para Uhum. a entrevista. O inglês, o recrutador na época viu que o meu inglês não era um inglês bom. Ele chegou a Hum. me falar, ele falou, ó, percebo que o seu inglês não No tá good. lá ainda, não No tá good. lá ainda. Mas eu acredito que você, depois de se mudar para a Holanda, caso a gente chegue na fase de te entregar uma proposta para você vir para cá, eu Hum. acredito que com poucos meses na vivência aqui, seu inglês vai evoluir rapidamente. Então, o que a gente se preocupa mais é a parte técnica, se você Ok. realmente sabe fazer o que seu currículo está falando que você sabe fazer. Ok. Boa. Então passei dessa parte com o recrutador e fiz uma entrevista técnica já com o holandês para falar sobre minha carreira, sobre o que eu sei, o que eu já fiz, projetos que entreguei. E nessa acho que teve mais uma segunda fase com essa parte técnica com esse holandês e fui aprovado. Nessa que você foi aprovado, vem aquele choque, né? E agora? O que eu vou fazer? Na época, minha esposa, ela não queria muito falar sobre esse assunto de mudar de país. Nosso filho era pequeno ainda e entra naquele assunto de vamos mudar de país. Ela falou: não, eu não estou preparada para isso. Só vamos falar disso se realmente você for aprovada nessa vaga, se realmente a proposta da mudança de país chegar. E a Hum. proposta chegou. Chegou a proposta, salário batia, a oportunidade batia, o que eu ia fazer na empresa batia certinho. Não era uma empresa de network, Hum. eles são uma empresa mais voltada a soluções de inteligência artificial. eh, Eles ajudam empresas a mover o ambiente deles, o data center das empresas, para cloud. Ok. Então não era uma empresa voltada para network, mas eles precisavam de network engineer com Hum. conhecimento e experiência para ajudar eles nessas tarefas, por exemplo, de mover uma rede de uma empresa, está movendo tudo para Para cloud. para cloud, a gente precisa de alguém que vai fazer todo esse design de como vai ser essa conexão para cloud. E enquanto isso, esse projeto está rolando, ainda tem ali uma troca de equipamentos, um life cycle management que vai ter que ser feito na empresa, então você já vai estar lá, a gente já vende esse projeto também para a empresa. Então eu acabei Hum. que entrei numa empresa que não era de network, mas tinha muita coisa de network para fazer lá. Ok. Até me assustou, porque quando, indo um pouquinho para frente na história, quando eu acabei Hum. chegando na empresa, no primeiro mês de trabalho, eu descobri que eu ia trabalhar com ACI, e, cara, eu não sabia nada de ACI, foi aquele Data susto. center. Você vai trabalhar com ACI numa migração de um banco. Eu falei, meu Deus. Mas também eles deram todo o suporte e a confiança no meu trabalho para aprender na prática ali no trabalho, né, Hum. enquanto o projeto estava rolando para consumir e aprender sobre ACI. Então, voltando um pouco ali, antes da gente se mudar, bateu tudo na proposta, conversei com a esposa aceitou, conversei com a família, todo mundo se chocou, vai se mudar, vai sair daqui. E nessa época, aí que entra, não sei se eu já posso entrar nessa parte do CCIE, Nossa. de quando eu decidi os estudos para o CCIE. Nessa época eu estava consumindo muita coisa no portal do Lucas Palma, estava consumindo muita coisa também no portal do Orhan Ergun. Hum. Foi uma época que eu estava num projeto da empresa que
Não, um pouquinho antes, desculpa. O Warren Ergon estava consumindo, antes de ter entrado nessa integradora, eu estava Uhum. consumindo conteúdo do Warren Ergon, e foi uma época que eu também estava estudando o VXLAN. Eu tinha visto o VXLAN no estudo do Encore, Uhum. eu ainda estava nessa empresa que eu estava há 10 anos, tinha visto o VXLAN, me interessei muito e estava estudando sobre o VXLAN. E foi uma época que eu postei um laboratório de VXLAN no LinkedIn que chamou a atenção do Warren Erwin. Acabei fazendo uma entrevista com ele online, está lá no Uhum. canal dele do YouTube, falando sobre VXLAN, um projeto que eu queria ter levado para frente na empresa que eu estava, que acabou não dando certo. Saí da empresa e fui para a integradora. Então, voltando para frente aí, quando a proposta chegou, estava consumindo muita coisa do Lucas Palma, muita coisa do Warren Ergon, estava naquela fase muito animada aqui, estudando muita coisa e tal, e chegou o Lucas Palma falando que ele ia lançar a mentoria para o CCIE. Isso aí. Nessa época, cara, isso foi uma decisão, acho que foi meio maluca que eu tive, porque eu estava nessa fase de mudança para a Holanda, aceitei a proposta, vamos começar a preparar a documentação para se mudar para a Holanda. Então estava toda aquela correria, aquela tensão, aquela ansiedade na família ali, Uhum. dentro de casa, com a esposa, de preparação de documentação. Vem o Lucas Palma com a mentoria do Mentoria CCIE. CCIE. Eu estava já naquele calor de estudo, consumindo conteúdo de um monte de lugar, e eu olhei para aquela oportunidade da mentoria do CCIE e falei, cara, tô muito animado estudando, tô muito, tava uma coisa muito natural para mim, por exemplo, acordar cedo e dormir tarde, fazendo laboratório ali, consumindo conteúdo, tava gostando daquilo, tava sentindo prazer naquilo de consumir todo Uhum. esse conteúdo. E ele veio com essa mentoria, eu falei, cara, eu sei que é uma loucura fazer isso nesse momento que eu estou me mudando para a Holanda, mas vamos embora. Vou Já. entrar para essa mentoria. Nessa época ele teve uma conversa muito séria com todas as pessoas que aplicaram, né, para essa mentoria. Sou muito grato ali por todas as conversas que tive com o Lucas Palma, todas as conversas que eu tive com o Juliano Schmidt, que era um cara também que estava Uhum. trabalhando junto com o Lucas Palma nessa mentoria, porque eles deram essa puxada de orelha em todo mundo que queria entrar para a mentoria na época, e eles entrevistaram um por um, uma conversa muito séria com cada uma das pessoas que queriam entrar nessa mentoria, e realmente entrando nesse papo de, cara, você tem certeza absoluta que você está no momento da sua vida para isso? Não era uma coisa de graça, ele estava cobrando por isso, Uhum. mas o nome dele também estava em jogo ali de pessoas querendo estudar na mentoria dele. Então ele queria realmente pessoas que estavam focadas naquilo, que estavam com interesse naquilo. E ele teve aquela conversa bem, como posso dizer, foi uma conversa meio que de Mano a amigo mano mesmo. mano a mano. Cara, você tem certeza que você quer entrar para essa mentoria? Ele falou, para pagar, obviamente eu quero o seu dinheiro. Mas também não quero que você entre na minha mentoria aqui Só e depois para. só para estudar achando que você vai passar e depois ficar com uma pessoa que não passou na minha mentoria, que não conseguiu ou que falhou, ou que não. Ele falou, quero pessoas que realmente vai cair de cabeça nisso. Uhum. Porque entrando agora nessa parte do CCIE, é uma coisa que você tem que realmente tá dentro de você, que você tá naquele momento para aquilo, para abdicar de muitas coisas da sua vida. Então, eu digo que foi uma decisão muito louca que eu tive, porque mudando para um país novo, minha esposa não falava inglês na época muito bem. Meu filho estava indo para uma escola holandesa, aprendeu o holandês. E eu trancado dentro do quarto estudando, foi um aninho ali que um ano e pouco que, cara, eu não vi, por exemplo, a gente fala que é uma decisão muito difícil, tem que fazer se você está naquele momento ou não, porque foi um ano ali que, cara, eu praticamente perdi o desenvolvimento do meu filho numa mudança de país para Uhum. ver o que estava acontecendo, aquele suporte, você dá o suporte para sua família naquele momento difícil de uma mudança de país.
foi uma coisa que eu fiquei um pouco afastado disso. Você não E viu. Perdeste eu esse momento. perdi, eu perdi esse momento. Foi um ano ali que, cara, eu não digo apagou, porque realmente o CCE foi uma grande coisa na minha vida, mas você tem que se excluir, se abdicar de muitas coisas pelo CCIE. É um sacrifício mesmo. É um sacrifício muito grande. E eu não estava junto com o meu menino e com a minha esposa em várias coisas que eles tiveram que descobrir por eles mesmos, que eles vivenciaram pela primeira vez nesse país novo. E eu também tinha Hum. acabado de mudar de país, eu também queria conhecer o país, andar por aí, conhecer lugares novos, e eu não fui. Eles saíam bastante de final de semana ou de semana de tarde, Hum. faziam várias atividades em um país novo, ou passaram por dificuldades em um país novo, por exemplo, de comunicação, dificuldade de comunicação que minha esposa não falava inglês, e eu não estava lá para dar esse suporte para eles, porque eu estava estudando para o CCIE. Então é uma decisão difícil, é um alinhamento assim que você tem que fazer com a sua família muito impecável. Eu lembro Hum. que na época, antes de aceitar essa proposta, eu sentei com a minha esposa e conversei com ela o que seria, como seria, para saber se ela realmente ia aceitar fazer isso. Ela aceitou. Então, tipo assim, o título do CCE não é só para mim toda essa história, foi também para minha família, porque, cara, eles aceitaram que eu entrasse nessa jornada. Uhum. E durante essa jornada também eles não ficaram, minha esposa não ficou Eles cutucando, apoiaram. Eles apoiaram. apoiaram a jornada do começo ao fim. Então, assim, carga horária, você sabe, de estudos Hum. é enorme, então, Não são de 4 horas. é, Não são 4 horas. não são 4 horas de estudo, Então. não é final de semana de estudo. Eu lembro que o Lucas Palma também falava para muita gente que o CCIE não é Netflix para você ficar assistindo vídeo de pessoas Hum. falando sobre isso, falando sobre tecnologias. É muita mão na massa. Hum. Cara, era coisa de. A empresa também tinha que ter. Eu tive que fazer aquele alinhamento com a empresa que eu tinha acabado de chegar, falando que eu ia estudar para uma coisa dessa. E eu tive uma. As empresas holandesas, elas são muito boas, cara. Elas são empresas que apoiam muito o seu particular, a sua vida particular em Hum. primeiro lugar. Depois que você está tudo certinho com sua vida particular, eles começam a falar de trabalho. E o Ok. trabalho também para as empresas holandesas tem que ser muito prazeroso para você, o trabalho. Eles Ok. prezam muito se você está feliz realmente naquilo que você está fazendo, naquele projeto que você está fazendo. Então, foi uma coisa muito boa também essa oportunidade de estar trabalhando numa empresa holandesa e a empresa dá todo esse suporte no particular. Nossa, eu lembro que eles enviavam cestas para casa, cesta de Hum. presente de café da manhã para minha esposa, flores enviaram diversas vezes durante o ano flores para minha esposa, para o meu filho às vezes enviaram alguma coisinha ou outra, aí Uhum. de final de ano, tal. Então assim eles deram um suporte assim emocional também nessa jornada e nesse primeiro ano de Holanda, eles entendendo que eu estava numa fase difícil, muito grande o suporte que eles deram. Tempo também que eu poderia estudar durante o período de trabalho, durante as 8 horas de trabalho, eles me deram Uhum. cerca de 1 hora e meia, 2 horas durante o período de trabalho para eu estudar. Então, eu estudava de manhã, começando 4h30 da manhã, Hum. depois iniciava o trabalho às 9 da manhã, parava um pouquinho na metade do período de trabalho para estudar, e Uhum. depois já voltava de noite estudando. Cara, era coisa de levantar do notebook do trabalho, só tomava um café da tarde, Hum. falava um pouquinho ali com a esposa, brincava ali um pouquinho com o moleque e já voltava pro computador de novo para os estudos. Estudava até 11h30, meia-noite, dormia e já acordava de novo na mesma Ok. rotina. E Então. é, e é difícil até que em alguns momentos que você tinha de respiro, por exemplo, um momento de um café da manhã, um café da tarde, eu lembro que às vezes era até chato que o meu moleque pedia para brincar, só que sua mente estava tão focada naquele negócio de estudo, pensando no que você está estudando, que às vezes você não conseguia
dar atenção para a família porque você estava naquele foco de estudo. Tu estavas aí, usaste a estratégia, dormir cedo para acordar cedo ou dormir tarde para acordar cedo? Eu dormia tarde e acordava cedo, cara. Eu dormia aproximadamente aí umas 11h30 Ah, para acordar 4h30, 5 horas da manhã. Então eu dormia pouco. Dormia ok. pouco. Epá, faz parte, né? Faz parte, faz parte. Cara, assim, o acordar cedo pra mim nunca foi um problema, porque eu trabalhei numa metalúrgica e já era padrão acordar cedo, mas a questão Ok. de dormir tarde era. Só que eu tava assim com aquele fogo pro estudo, aquela vontade pro estudo, que, por exemplo, a parte da noite ali, quando eu tava estudando, eu não via a hora passar, a hora que via 11h30. Putz, tomar banho, comer alguma coisa e dormir. Então, assim, foi uma vontade própria também de Hum. estudar, de consumir, é muito grande. Então, tu tiveste aí apoio da esposa, ou seja, teve a mudança, olha, vamos para a Holanda. Ok, e enquanto estivemos na Holanda, nesse primeiro ano, tenho que estudar para o CCIE. Ok, e quanto tempo? Disseram provavelmente o ano. Ok, tipo, acho que a aliança já estava aí a pesar, a girar. Tava pensando. Isso daí eu acredito que foi mais ou menos em outubro. Outubro de 2019. Setembro, Hum, outubro de 2019, que foi quando confirmaram na verdade, confirmaram a proposta. Aí foi todos esses meses de papelagem e eu só ia me mudar para Holanda no final de novembro. ok. E o CCIE também, se eu me lembro bem, começou nessa época de outubro, mais ou menos. Então eu ainda não estava na Holanda quando eu comecei. Então Ok. a jornada do CCIE começou no Brasil. Cheguei na Holanda ainda naquela questão de primeiro dia no país, primeiro dia de emprego. Fiquei alguns meses em Airbnb ainda na procura de Hum, uma casa para alugar e acha casa para alugar. Não achava casa de jeito nenhum. E de noite tem estudo para você CIE, de manhã tem estudo para você CIE. Tem que entrar nas cal, tem que entrar nas ligações sem falta. Então, tipo, foi uma loucura muito grande, assim, de fazer essa jornada do CCIE enquanto uma mudança de país estava acontecendo. e como é que. Já disseste, pá, durante a semana tinhas isso, trabalhar, um pouco de tempo aí para estudar, um pouco de tempo para trabalhar, um pouco de tempo para dizer oi, querida, oi, menino, tudo bem? Tchau, tenho que, tenho que voltar para o estudo. E como é que foi ao final de semana? Porque supostamente tens mais tempo durante o final de semana. Epá, qual foi o teu pico aí de horas? Cara, final de semana, na verdade, a única coisa que eu lembro que dava para fazer um pouco era dormir um pouquinho até mais tarde. Então, assim, acredito que eu começava a estudar no final de semana umas 8 horas da manhã, Hum. mas aí ia até o final do dia, até de noite, até as 11 horas da noite e depois no domingo de novo, 8 horas da manhã e já ia O até dia todo. o dia todo. Eu estudei, cara, nossa, eu lembro que inverno eu não vi nada de inverno, que eu cheguei no final de novembro, minha esposa chegou em dezembro, já era inverno. Cara, eu não vi nada de inverno, eu não vi nada de outono, eu não vi nada de verão, só vi que eu estudava numa casa, tava ainda numa casa de aluguel na época, Hum. e montei meu escritório em um quarto que tinha uma porta a balcão que abria e eu só abria a cortina ali para entrar um pouquinho de luz, então eu Hum. só via o mundo ali, né? Eu só via o mundo quando eu ia para o escritório de bicicleta, Hum. voltava, ouvia o mundo ali pela janela estudando. Então, final de semana também era a mesma coisa, estudando sábado e domingo inteiro. Porque o sábado e o domingo a gente usava para fazer laboratório. Ok. Então, todo mundo que estava no grupo de estudo se preparava. Agora eu não me recordo se a gente se preparava por uma semana inteira Uhum. em algum tópico específico que a gente estava estudando, e ou no sábado ou no domingo, ou era os dois, sábado e domingo, laboratório. Então, assim, era o dia inteiro no sábado fazendo laboratório com grupo de estudo, todo mundo junto, e domingo, continuação do laboratório. E quando Ok. sobrava um tempinho, voltava a estudar. Qual foi a cena do tipo que tu pensaste, não sei o que é que eu estou a fazer isso, e que disseste,
Esse CCIE, pá, não sei se eu continuo com isso ou não. Teve esse momento? Cara, eu lembro que teve esse momento, mas foi uma coisa também muito bacana, porque nós tínhamos reuniões do Hum, grupo de estudo que a gente rolava, que não era reuniões técnicas, eram reuniões às vezes para conversar sobre essas coisas. E aí, hum, como vocês estão indo? E aí, vamos animar? Então a gente tinha um grupo de estudo e um grupo no Discord, por exemplo, com pessoas de vários locais do mundo, mas a maioria dos engenheiros eles estavam no Brasil, mas tinha pessoas aqui na Europa, pessoas na Holanda, tinham pessoas em Portugal, hum. Dublin, e essas pessoas quando elas entravam, começavam a estudar, elas mandavam mensagem que estavam começando a estudar, ficavam online, como se fosse uma sala de reunião com vídeo, Ok. como a gente está aqui fazendo essa reunião entre nós dois, então a gente teve uma coisa obrigatória entre nós todos, que era quando começar a estudar, entrava nessa reunião, não precisava ficar com o vídeo ligado, mas Ligado. entrava nessa reunião, nessa sala de reunião no Discord, então você via que tinha alguém lá estudando já. Então, às vezes você acordava de manhã meio desanimado, você olhava lá no Discord, puta, o cara tá online lá estudando, pô. Eu vou estudar também, pô. Se o cara tá lá metendo essa firmão estudando, eu vou fazer a mesma coisa que ele. O cara não tá deixando a peteca cair. E a gente tinha as reuniões para falar de, e aí, como vocês estão? Vocês estão Uhum, conseguindo? Não estão? Como que tá aí em casa? Como que tá no particular? Um ajudando o outro ali nessa parte também uhum. psicológica para não deixar o ânimo cair. Ok. Então, houve aí suporte, suporte do pessoal e estar com pessoas que estejam a caminhar a mesma jornada É, também ajuda bastante nesse processo que é doloroso, é. né? É desumano. E tu já tinhas uma ideia de quando fazer o exame? Já tinhas marcado o exame? Não tinha marcado o exame, mas nós tínhamos também entre a gente. Teve várias estratégias, essas estratégias que foram ajudadas pelo Lucas Palma, que era o Hum, principal mentor ali do CCIE, né, de todo mundo que estava nesse caminho para o CCIE. Então a gente tinha um arquivo, uma planilha de Excel hum, que chegou, acho que no meio do período ali, né, o que foi jogado para a gente, que nós estudaríamos por um ano nessa mentoria. Um ano de muito estudo, pegando muito firme. E no meio desse período, todo mundo teria que colocar nessa planilha quando que ia fazer a prova. Não precisava comprar já, não precisava mas tem que meter aí a marcar, data. mas a gente precisava colocar a data para falar quando a gente. Porque assim, se você não estuda com um objetivo, com uma data para o CCIE, falando eu vou tirar naquela data, Uhum, aí pode ser que você comece a falhar algumas vezes no estudo. uhum, Faltar um sábado, porque não, esse sábado aqui eu tenho um aniversário de não sei quem. Ah, mas agora eu tenho o meu aniversário, esse sábado eu não uhum, vou estudar. Então, se você não coloca uma data e aquela data chega e alguém fala para você, cara, você marcou nessa data aqui, você não ia fazer nessa data? Então, isso forçava também a gente a se dedicar bastante e continuar no mesmo pace ali de estudo, na mesma uhum. vontade de estudo, porque a gente tinha uma data chegando que a gente queria fazer. Então, já sabia já que a data que eu queria fazer já estava marcado mais ou menos a data. Eu lembro que chegou um pouco perto ali que o CCE, você também sabe que você entra no portal e não está disponível a data que você quer, o momento que você quer, a hora que você Assim, quer. E se você quer aquele dia para você fazer o CCE, você já tem que começar a olhar para isso muitos meses uns antes. meses antes. Então, e a gente já tinha isso na cabeça de quando que as nossas datas vão começar a aparecer disponíveis no portal da Cisco. Eu lembro que nisso eu só ajustei, acho que 2 dias ou um dia para frente ou para trás, na data Hum, que eu ia fazer, do que eu tinha colocado na planilha. E quando aquilo apareceu no portal da Cisco como data disponível para marcação, aí foi aquela hum, tensão que, mano, vamos marcar, vamos fazer, vamos ok. pagar e vamos para cima. E a tua perspectiva era passar de primeira ou epá, vou tentar a primeira, se calhar depois vamos tentar? Cara,
todo mundo tava na mente que vamos tentar e vamos passar de primeira. Todo mundo que Ok. estava naquele grupo de estudos era, não, vamos lá para fazer isso daí de primeira. Aí começam as estratégias pessoais de cada um. Hum, Porque a minha estratégia nesse fato foi que eu não joguei a minha data como a primeira na hum, planilha para fazer a prova. Teve engenheiros que foram primeiro que eu, acho que foram uns 4 ou 5 pessoas que estavam no grupo de estudos que foram primeiro, porque aí eu esperei eles virem primeiro, o grupo continuava lá, todo mundo colaborando com o grupo e recebia feedback deles uhum, logo depois de fazer a prova. Eles receberam o resultado, já se marcava uma reunião com essa pessoa do grupo que tinha feito passado ou não, para saber dela como que foi lá, qual que era o Proctor, como que o Proctor estava agindo no dia, hum, como que era a prova, tem como você hum, passar para a gente mais ou menos como que era a parte de design, tem como uhum. você falar para a gente mais ou menos como que era a parte de Superficialmente, só para ter uma ideia. isso, como que é o lab? É isso, vai cair SD1, vai cair SDA, para ter uma Uhum, ideia ali do que a gente ia esperar para ver na prova, né? O que a gente. Para não chegar no branco ali na surpresa e falar, puta, tem isso aqui. ok. Então, recebi bastante feedback e outras pessoas também que estavam lá no grupo recebeu feedback desses que foram primeiro. Muitos desses que foram primeiro, obviamente, tiveram pessoas que falharam na primeira tentativa, é, Mas tentaram, pelo menos. mas É. tentaram, mas tentaram. Colhi muito feedback dessas pessoas e aí foi quando chegou a minha data para ir. Na minha data para fazer o teste, eu lembro que tinha um outro rapaz que era muito próximo no grupo, que ele também fez um dia antes que eu. Uhum, Aí depois eu fui e fiz. E tinha um cara, um rapaz, um amigo muito grande também, é Leonardo o nome dele, que ele estava hospedado na minha casa, que ele foi hum, 3 dias depois que eu, alguma coisa do tipo. ok. E todos passaram. Tu passaste, é claro. Eu passei de primeira na Hum, prova, o quadrinho onde é tá que está a aqui, plaquinha? a plaquinha tá aqui. Passei de primeira na prova, mas, cara, foi um dia ali de muito tenso, Hum, muito tenso. Não é só a prova, a parte psicológica. Né? É uma coisa que muitos que tiram o CCIE discutem isso entre si, porque a gente acredita que a Cisco também coloca na gente no dia do teste aquela parte psicológica, de testar você psicologicamente. Cara, eu estava fazendo meu teste e eles estavam fazendo manutenção. Você fez em Bruças também, também. Michel? E os caras estavam fazendo manutenção naquele data center atrás, velho, abrindo a porta daquele data center e fechando e discutindo coisa e abre aquele barulho, né, das ventoinhas, do Uhum, ar-condicionado, aquele uhum. barulho vindo te atrapalhando e os caras fechando a porta com tudo, pau. E você Yeah. lá fazendo o Uhum. teste. Quando eu tava na parte de design, o Proctor ainda veio aqui no meu cangote aqui atrás aqui, olhou aqui pro meu teste aqui assim e falou: "Você tem certeza disso que você tá fazendo?" Puta, cara. Eu lembro que eu tava demorando muito para terminar o design e Hum, além dele ter feito isso, depois ele ainda voltou e falou para mim, cara, o tempo hum. tá acabando aí. Então, tipo, nossa, eles fazem esse teste psicológico também em você ali É. pra ver se você realmente está preparado para aquilo, porque é, agora com o sangue frio, depois de ter passado no teste, você entende que aquilo tudo de você ter a parte de design, os tickets para resolver, e uma pessoa na tua orelha aqui e barulho, é todo aquele cenário realmente da vida real para você ver se você É, sabe resolver aquele problema na é, pressão. é. Foi muito difícil, fiquei lá até o último minuto na prova, não saí antes de jeito nenhum. Hum, Eu acho que eu terminei faltando pelo menos ali uns 30 minutos para acabar o período total.
que eu realmente tinha terminado de validar tudo. Validar que eu falo é validar já pela quinta vez tudo. E mesmo assim eu fiquei até o último minuto revalidando, fazendo teste aqui, teste ali. E o maior desafio também é que, cara, acho que para quem já tirou uma certificação da Cisco sabe também que a Cisco ela quer muito que você resolva ou desenvolva aquela solução nas formas validadas pela Cisco, nos designs da Cisco, nas documentações da Cisco. Então, não é só que você faça um exemplo grosseiro aí, tá? Não é só que você faça o host A que está aqui embaixo na topologia comunicar com o host B que está lá no data center. Fazer isso aí você consegue fazer de várias formas. Da forma errada, da forma certa, da gambiarra. Então, eles não querem só que aquilo se comunique de forma grosseira. Obviamente não é isso, o CCI é um host pingar com o outro, mas na forma grosseira eles não querem só que aquilo se comunique. Eles querem que aquilo se comunique da forma validada, na forma correta, pelo design Cisco e pela literatura Cisco e da forma Cisco, né? Exato. De resolver as coisas. Então é um teste, cara, uma pressão e um teste assim, um dia extremamente pesado. Sair de lá, você sai de lá sem rumo, como se você tivesse tomado um monte de soco na cara. Eu lembro que eu moro perto, né, de Bruxelas. Aqui, a Eindhoven, a cidade que eu tô, ela tá, como a gente falou antes da gente entrar na reunião, eu devo estar mais ou menos aí 1h30 de Bruxelas. Eu fechei o hotel para um dia antes, o dia da prova, e um dia depois. Eu fechei por 3 dias. Porque conversando com o pessoal do grupo e tal, a gente também entrou naquele alinhamento que, cara, é melhor que você se prepare lá na localidade um dia antes. Sim. Aquele negócio de você andar um dia antes, ver o prédio da Cisco, é aqui que eu vou fazer o teste. Se preparar psicologicamente um dia antes, já lá no local, ao invés de. Porque eu poderia, por exemplo, acordar cedinho, pegar o carro, dirigir 1h30 e chegar lá e fazer o teste, mas toda aquela tensão dirigindo até lá, poderia me atrapalhar. Então cheguei um dia antes, foi o dia do teste, e um dia depois. Só que na verdade, como eu disse, eu saí do teste, cara, o almoço, por exemplo, você só coloca a comida pra dentro. Almoço caro. E você só empurra a comida pra dentro, porque, velho, você não tá pensando em comida, você não tá pensando em mais nada, você tá pensando em voltar e continuar o que você tá fazendo lá no laboratório. E quando eu saí de lá, cara, eu tava tão atordoado pelo teste se eu ia passar ou não, porque eu lembro que teve uma parte do teste lá que eu tava na dúvida se eu tinha feito da forma correta ou não. E eu saí do teste meio atordoado, assim, com aquele pensamento. Eu cheguei no hotel, deitei na cama do hotel, só que sua cabeça fica, cara. A pensar no exame, estás a fazer o exame novamente. Você fica revalidando o exame do começo ao fim na sua cabeça, assim, de todas as questões de todo o laboratório que você fez, do começo ao fim, para ver se realmente estava certo. Fiquei na dúvida. Falei, ferrou, não passei nisso aqui de jeito nenhum. Aí, então não tinhas a certeza se tinhas passado. Não, aí ainda entrei em contato com um dos meninos que tinha feito um dia antes, para validar com ele. Eu falei, cara, aquela parte lá, você fez como? Eu fiz assim, assim, assim. Ele, puta, não, eu fiz um pouquinho diferente. Aí eu já falei, puta, ferrou, não passei. Só que eu falei, cara, eu não vou ficar aqui nesse hotel. E eu estava com mais um dia ainda pago, né? Saí lá do teste no final do dia e eu ainda ia ter o outro dia no hotel, porque era aquele negócio tipo assim, não vou dirigir estressado, pensando nisso daí. Então eu tinha mais um dia de hotel. Só que eu fiquei dentro daquele quarto de hotel, que eu tava naqueles hotel baratinho ali. Ibis. O Ibis. Ibis, o Ibis Budget, né? Que Isso, mesmo, a pessoa só vai aí pra fazer o exame. É um quartinho pequenininho ali que você tem ali, velho. Só que eu fiquei naquele negócio, naquele quarto, pensando nesse teste. Eu falei, cara, de jeito nenhum que eu vou ficar aqui. Desci na recepção, falei, tô fazendo check-out, eu vou fazer check-out. Mas tem mais um dia. Eu falei, puta, deixa pra lá, minha mente não conseguia.
Entrei pra dentro do carro e falei, vou dirigir pra casa. Liguei pra minha esposa, falei, ó, tô indo. Não vou Uhum. aguentar ficar aqui não. Cheguei em casa, aí consegui relaxar um pouquinho mais, que daí você já tá do lado da família e tal. Uhum. Mas dormi de jeito nenhum. Não consegui dormir e ficava Não a noite, consultaste? fiquei a noite inteira ali puxando ali, o atualizar ali. Ah, E eu não acreditava que o atualizar do celular estava funcionando, né? Eu ia pro computador e ficava no F5. deve ter algo de errado aqui. É, tá errado o celular, não tá funcionando. Tinha lá Ah, no computador. Fiquei no computador atualizando. Aí meu resultado chegou no dia seguinte por volta das oi. 4 horas da manhã, mais ou menos. Cara, Oi. nossa, Fizeram sofrer. que felicidade, velho. Que Ah, felicidade. Aí, eu lembro que, nossa, eu comemorei ali, tipo, eu fiquei longe do quarto onde minha esposa e meu filho estavam dormindo. Comemorei pra caramba, mas não queria acordar eles. E fiquei, tipo, só esperando eles acordar pra falar e, ah, passei. Nossa. ai, cara, pá, foi massa, foi massa. E quando eles acordaram, como é que foi? Nossa, foi uma felicidade total. Nossa, Ah, a felicidade que eles tiveram também o alívio, acho que também saiu dos ombros da minha esposa, assim, tipo, nossa, conseguiu. Passou assim, hum, o peso que sai da gente também, quando a gente passa, nossa, é incrível, é nunca incrível. mais. Para alguns, né? Nunca mais. Cara, eu vou falar pra você que Ah, eu não posso escrever na pedra que nunca mais. hum, Talvez eu tente no futuro o CCDE. hum, Esse ano eu estou para estudar, dar uma estudada um pouco mais ali em ASS, em Lisp, aprofundada maior também em automação. Aprendi muito em automação na primeira empresa que eu estava trabalhando aqui na Holanda. Já troquei de empresa, já estou em outra empresa. hum, Estou agora numa Gold Partner da Cisco, e com foco em SDA, SDA. hum, Alguns projetos, eu comecei um projeto no hospital, então assim, foco em delivery de SDA, de deployments, mas na empresa que eu estava, na primeira empresa que eu estava, tive muita oportunidade de fazer automação. O projeto ACI, por exemplo, que eu cheguei aqui na Holanda, hum. foi um soco no estômago, que era um projeto de ACI, e ainda por cima era um projeto 100% automatizado. Então, era 100% Ok. em Ansible o deployment do banco para ACI. Então, eu aprendi muito sobre automação nessa primeira empresa, só que eu queria desenvolver um pouco mais disso. Então, esse ano vai ser um ano que eu vou tirar muito para a parte de automação, a parte de um deep dive bem profundo ali em Lisp, em Hum, ISS, VXLAN. Pretendo consumir mais conteúdo, entender mais em detalhes minuciosos dessas tecnologias. E ISE. ISE também é uma coisa que eu sempre quis tirar a certificação de ISE. E hum. esse ano aí eu vou ver se eu consigo chegar nessa certificação. Mas CCIE, eu não diria que eu tentaria outro CCIE. CCDE, cara, tenho uma vontade, mas como dito já, e como você sabe, são certificações ali que você tem que estar no momento da sua vida Sim, sim, sim. muito preparado para esse. Cara, eu não sei se eu desprenderia de novo todo esse esforço. Não que uma certificação de um nível no CCNP o esforço não seja grande, é grande também. É enorme o esforço para tirar uma certificação de nível CCNP, mas a do CCIE é uma coisa assim, Esquece. é absurdo, é absurdo. Esquece. Esquece. Porque né, nem meu aniversário eu comemorei no ano que eu tirei o CCIE. Não comemorei, não fiz nada, não fiz nada. Só estudo para É, o CCIE. sim. Então, eu não sei se eu entraria numa jornada dessa novamente. Conheço engenheiros que já entraram e já tiraram o CCDE, que estavam lá no grupo de estudos, ou estão tentando tirar algum outro CCIE. Nós temos essa discussão entre nós ali, os mais próximos, que estavam nesse grupo de estudos, de vamos começar a estudar Uhum. junto para o CCDE, vamos tentar outro CCIE, mas todo mundo chegou numa maturidade tão grande assim que, cara, a gente não vai. Né, eu sei que muitos, todos ali no grupo, os que tiraram, os que foram para cima e conseguiram tirar, por exemplo, o CCDE, eu tiro um chapéu muito grande para esses caras, que eles Uhum. tiveram uma coragem muito grande de entrar numa jornada
grande como essa novamente. Mas todo mundo que está naquele grupo ali que passou, eles têm uma maturidade assim enorme Hum, que ninguém fala em entrar para um estudo de uma certificação dessa novamente, assim, sem uma conversa muito séria, assim. Então, quando a gente conversa no grupo entre isso, é uma conversa realmente muito séria, porque, cara, você tem que se desprender de muita coisa na sua vida sim. pra uma jornada como essa. Você já sabe, já caminharam pelo caminho das pedras, então vocês já sabem de pelo menos o que precisa ser feito É, para provavelmente, não há nenhuma garantia lá, para é, provavelmente passar, não é? e assim, Então é preciso é, avaliar bem isso. e assim, o passar em primeira vez, assim, é uma coisa que quem passa em primeira vez não é comum de acontecer. Muitas Uhum, pessoas têm tentativas, é, diversas tentativas. Tem um rapaz que trabalha comigo no hospital que eu estou trabalhando agora, e ele já está, acho que na quinta tentativa para passar e não passou. Ele está marcado uma sexta daqui 2 semanas. E, cara, é o que você falou, é uma jornada dolorosa que se você vai entrar, que vai ser de 1 ano ou mais, sim, que, não há certeza nenhuma. que não é certeza nenhuma. Então, assim, eu não sei se eu entraria de novo. Eu consumiria o conteúdo de um CCDE ou de um outro CCIE, mas por prazer, assim, de aprender uma coisa nova e entender essas Uhum, coisas em detalhes. Agora, é, na responsabilidade e no objetivo de tirar ali, passar pelo aquele teste novamente, eu realmente não sei. Não que eu entendi. não digo que eu digo para as pessoas não fazerem isso, façam. Sim, Tem engenheiros incríveis que você vê ali no LinkedIn que os caras têm 5, 4 sim, CCI, sim. é incrível. Mas são pessoas que, pode ter certeza, que eles pensaram, tiveram esse pensamento de será que eu faço isso? E tiveram Sim, essa conversa com família de entrar nessa jornada por 5 vezes, 4 vezes, porque, cara, sim. não é brincadeira. Pelo menos, das pessoas, eu não conheço, tipo, sim, pessoal com quem eu tenho contacto diretamente, não conheço o duplo CCE ou CCDE, mas o que eu, pelo menos, eu já estive a ver o CCDE, eu diria o seguinte, eu quis fazer o CCIE Security, eu, tipo, passei o CCIE, tipo, quis fazer o CCIE Security 3 meses depois, porque tipo, quando você passa o exame, você tipo abriste algo, né? É, Seja só CCE, agora eu vou fazer. E eu tinha aquilo. Só que eh, lá, o CCE é mais pessoal, né? Pelo menos o primeiro é pessoal. Então, o segundo, a pergunta foi, Silésio, qual é o objetivo? Porque profissionalmente tu não precisas e pessoalmente também já não preciso. Tipo, eu a falar comigo mesmo. Então, se não tiver nenhum benefício tangível, alocar o mesmo tempo, e vai ser em menos tempo, porque tu já sabes algumas coisas que tu não vais fazer, já consegues reservar melhor o tempo, alocar melhores recursos, tu já sabes como fazer melhor a coisa, mas a questão é que, olha, vais precisar meter as reps, vais precisar meter o tempo para pelo menos X tempo. Queres fazer isso? O que é que tu esperas escolher disso? Porque mais um CCIE, tipo, financeiramente, prestígio, isso não vai aumentar, não é? exatamente. E pronto, pelo menos a nível do CCIE. E o CCD, tu vês o conteúdo do CCD, na minha ótica, a leitura que eu faço é que precisa estar super alinhado com o teu trabalho, porque epá, não é o CCD não é configuração, ok? É mesmo high level, é arquiteturas super complexas, grandes, é tecnologia mesmo high level. Então, se tu não tiveres a usar aquilo num ambiente de trabalho, eu diria que é como se tivesses a aprender para ser um cinturão negro, tipo, para dar aula de música e não de artes É, marciais. é, Então, eu acho que se calhar, depois do indivíduo fazer o primeiro CCIE, pesa muito mais essas decisões e as pessoas exato. que têm, eles acabam por estar a usar isso de facto. Tipo, eu vi, acho que foi a semana passada, uma mulher CCIE 6 vezes em diferentes tracks, CCDE e né, cinturão negro em Taekwondo. E disse, pô, mas lá está, ela é não é uma consultora, ela é uma especialista sênior na Cisco. Tipo,
faz sentido. Ela está num ambiente em que ela consegue aplicar isso. Não digo que todos façam isso, mas normalmente as pessoas que eu vejo que têm duplo CCIE ou são CCD, de alguma forma, profissionalmente, faz sentido, É. né? E é o que você falou, dificilmente ou raramente também você vai ter uma diferença salarial muito grande. Na Sim. verdade, eu desconheço quem tem ou empresas que vão te pagar só porque você é duas vezes ou três vezes. Por exemplo, tenho engenheiros na empresa que eu estou atualmente que os caras são três vezes CCIE e duas vezes CCIE. E os caras estão no mesmo nível salarial que o meu, estão nas mesmas posição de Senior Network Engineer que eu. Então, assim, Uhum, é o que você falou, é uma coisa muito. Aí se torna muito mais pessoal ainda uhum, querer se desafiar e tirar esse tempo de você ou da sua família para tirar yeah, um novo CCIE. E, cara, sou muito feliz, muito grato pelo CCIE, muito grato pela jornada, pelo conhecimento, o que me trouxe, é, a capacidade hoje que eu tenho de consumir, de trabalhar, de desenvolver e entregar os projetos, foi o conhecimento que o CCIE me deu. É muito importante, acho que as pessoas que almejam devem ir devem buscar uma certificação como essa, ou um uhum, conhecimento como esse, mas a vida também tem muitas outras coisas para você tem, curtir tem. na vida, para você fazer na vida. Eu, por exemplo, tirei o CCIE no final de 2022, foi outubro de 2022 que eu tirei o CCIE, e 2023, 2024, 2023, cara, para mim foi um ano sabático. Nada, 2000, nada de nada, teclado. não. Aí foi o ano que a gente comprou uma casa aqui na Holanda, mudei de emprego, fui para uma outra empresa. Aí agora o ano passado foi um ano mais de curtição, viajamos pra caramba, curti muito em família, curti Uhum, muito minha mãe, meus sogros que vieram visitar, parentes que vieram visitar, amigos que vieram visitar. Então foi um tempo assim, estudei, tirei outras certificações, tirei certificação da Azure nesse meio tempo, tirei certificações que Gold Partner pede para você ter lá, que são uhum, certificações internas da Cisco, não são dessas que você consegue emitir um certificadozinho bonitinho. uhum. Tirei as certificações que a empresa pediu. Então, assim, continuei ali no meu estudo, o estudo não pode parar. Ok. Pessoas que chegam num nível de um CCNP, de um CCNA, de um CCIE, são pessoas que não podem parar o estudo jamais. A gente entra a gente entra num mundo ali, a hora que a gente decide entrar para essa carreira de tecnologia, não é uma coisa especial de quem é de network, para todo mundo que é de TI. A hora que Uhum. decide começar a TI, a gente não para de estudar. E não é um CCIE também que faz a gente parar de estudar. Acredito que você também estude muito, eu vejo as postagens que você faz. Então, cara, Parar? o Parar o que é estudo. isso? Exatamente o que é isso. As certificações podem parar, uma pausa nas certificações, agora nos estudos eles Estudo não não. param nunca. Então, mais esses anos após o CCIE, eu tomei ali um tempo para Hum. curtir família, para curtir um pouco a vida, curtir um pouco o país novo, fazer coisas novas, descobrir coisas novas. Esse ano descobri que eu gosto de esquiar, fizemos uma trip para esquiar, uma coisa. É o meu novo hobby, é esqui. Então, existem outras coisas na vida. E o CCIL realmente, novamente, falamos isso já umas 20 vezes nessa nossa conversa, mas vou falar de novo. O CCI é uma jornada que você vai ter que se abdicar e falar não para tudo que você Tudo. pensa na sua vida ali, que você gosta de fazer no seu tempo livre, e no seu tempo que você não está livre também, você vai ter que falar não vou fazer essas coisas. Então, assim, É, tem que ter muita certeza disso. ok. Leonardo, eh, dois pontos que eu queria, antes de nós terminarmos, que eu queria tocar. Coincidentemente, eu tenho estado a ver que aqui, pelo menos a nível da Europa, SDN, praticamente SDA, né? SDA e o ACI, né? As soluções SDN de Data Center para campus, tu falaste aí, estás a ver isso também aí na Holanda, e eu, coincidentemente, hoje eu quis falar sobre isso. É, tu estás a ver isso como uma tendência, como
várias empresas estão a adotar essa solução? Estás a ver muitos projetos com essa solução? Dá lá o teu parecer nisso. Cara, eu tô em como eu te disse, eu tô agora numa Gold Partner da Cisco. Sim, aqui pelo menos então, é uma empresa que ela tá atuando também em Portugal, onde você tá atuando em Denmark, na Hum, Alemanha, em outros países subindo mais ali para o leste europeu também atua para lá, Bélgica. Então esses países assim onde a empresa está atuando tem muitas empresas adaptando para o SDA. hum, A maioria das empresas são hospitais, escolas, alguns locais públicos eles se adaptam ao SDA, mas muitos deles, muitos locais governamentais eles preferem a simplicidade, por exemplo, de um Merak. hum. Mas sim, está sendo bastante adaptado. A ACI também está sendo bastante adaptado pelas empresas. Eu não sou um Cisco boy, Hum. por mais que eu ame a Cisco mudou minha vida. Gosto muito de estudar pelo material da Cisco. Estou numa Cisco Partner, mas eu não consigo ser um fanboy, Cisco boy. Hum, Eu acho que são tecnologias. E essa discussão ela é muito viva entre, acho que todos os engenheiros. É uma uhum, discussão viva, às vezes, que eu tenho com o pessoal que está trabalhando comigo, os holandeses. Muitas empresas que elas decidem, por exemplo, ir para um ambiente ACI, é, elas têm o budget livre, ou, por exemplo, no banco que eu fiz a entrega do ambiente ACI. Eles precisavam fazer o lifecycle management do ambiente Nexus do banco, hum, dois data centers enormes que tinham aqui em duas cidades da Holanda, e era um ambiente Nexus, VPC, tudo que você conhece é de Nexus ali implementado para o banco, mas eles estavam migrando o ambiente para cloud. ok. Só que no Lifecycle Management, eles decidiram, vamos implementar esse AI. Só que o foco da empresa já era mudar para cloud. Então, Ok. assim, eles tinham ali um ambiente grande, entre aspas, mas não era um ambiente grande ao ponto de um ambiente ACI. Ok. Ok. Foi um ambiente muito maduro implementado, com o ambiente todo ACI, Firepower. Então foi todo um lifecycle management ali com um ambiente muito legal com o ACI, tudo Uhum. com automação, mas no final foi tudo feito do decommission, acredito que foi 1 ano e meio depois da entrega, Hum. 1 ano e meio depois da entrega do ambiente ACI por completo, já foi o decommission, porque terminaram de mover tudo para a cloud. E teve outras empresas, na época quando eu saí dessa empresa, eles estavam com outro projeto de ACI, para entregar um outro ambiente ACI para uma outra empresa que eles prestavam serviço, que também era a mesma situação. Era uma empresa que tem dois data centers grandes, mas não grande o bastante para um ambiente ACI. Então a gente vê muito isso, empresas que têm o budget, para Uhum. ACI, por exemplo, tem o budget, eles querem ACI porque acham legal. É, a gente explica toda a capacidade, o que ACI pode fazer e o que outras tecnologias podem fazer, como muitas empresas ainda continuam usando, por exemplo, o VPC e o Nexus, o ambiente Nexus, muito bem hoje em dia, mas muitas empresas acabam decidindo ir para ACI mais porque quero do que você vê realmente a necessidade naquele ambiente para ter um ACI. Sim. O meu ocular para ACI ele é mais aplicável aí para service providers, coisa do tipo, ao invés de empresas como banco, que às vezes não tem um ambiente tão massivo de servidores Uhum. assim para que aquilo exija de um ambiente ACI. Já a parte do SDA, eu vejo escolas, os ambientes que eu já trabalhei, né? Escola e hospitais, são mais ou menos uns 4 deployments que eu já participei, né, em 1 ano na empresa que eu estou, de SDA. As empresas conseguem se adaptar muito fácil com o SDA depois da implementação, de como trabalhar com aquilo. É uma tecnologia que exige
que essas pessoas que vão trabalhar com aquele ambiente novo de SDA façam ali um deep dive em de como aquilo funciona, para realmente entender como aquilo funciona e realmente conseguir suportar aquilo. Mas no final também muitas dessas empresas, por exemplo, tem um dos hospitais que eu estou trabalhando, o projeto está chegando ao final, está lá bonitinho, a microsegmentação, macrosegmentação, cara, da forma como se pede, mas no final eles veem que aquela complexidade toda para você gerenciar um ambiente SDA, às vezes não era necessário, entendeu? Eles gostam, é muito legal, é muito bonito. Obviamente, nós como engenheiros, e eu como engenheiro que está trabalhando numa integradora, uma Gold Partner, a gente adora ver esses projetos chegando para implementar, porque é muito legal implementar. Mas você vê que às vezes aquela empresa não tem realmente aquela necessidade de ter a microsegmentação com o SDA, com o Lisp, porque isso, as camadas complexas que se adicionam no ambiente para que aquele engenheiro que está naquela empresa conseguir absorver e conseguir gerenciar no dia a dia, a complexidade é muito grande. Matas o STP, mas para teres VXLAN com Lisp, não sei das quantas, Jumbo Frames e... Já teve empresas dessas que, na verdade, assim, acho que das 4 projetos que eu trabalhei, só uma empresa que a gente só implementou e saiu, mas as outras empresas, eles acabam fechando o contrato de management service para a nossa integradora ficar gerenciando o ambiente deles, porque chega num certo ponto que você não encontra a pessoa especializada para gerenciar aquilo. E o cara que está trabalhando lá também não está capacitado para gerenciar aquilo. Então você chega num ambiente que era um legacy de network e você sai do ambiente com SDA e a empresa também ganha, não ganha assim, entre aspas, que eu estou falando, ele ganha a responsabilidade de agora ter que achar um CCIE para conseguir gerenciar o ambiente dele, que era gerenciado com muito mais facilidade. Então, assim, é uma tecnologia que oferece facilidades. O DNA está ali, o portalzinho para você ir no clique, clique, clique lá resolver os problemas, mas quando alguma coisa errada acontece, o conhecimento que o engenheiro tem que ter para resolver aquilo é muito grande. Então você consegue que pessoas que não tenham grandes conhecimentos gerenciem com o clique, clique ali para fazer mudanças ali no ambiente SDA, mas a hora que o problema acontece, ou a hora que você tem que fazer alguma mudança ali muito grande no ambiente, chega a dificuldade e bate na porta para o cliente gerenciar. Então, já chegamos nessa discussão dentro da empresa que a gente não sabe muito se... Isso é uma opinião particular de engenheiros, tá? Isso não é uma opinião da Cisco. Não é uma coisa que a gente ouviu da Cisco. Mas eu acredito que não seja uma coisa que seja estendida por muitos anos mais ali em empresas em LAN, o SDA, porque eu não sei se as empresas estão realmente preparadas para ter isso. Por mais que tenha muita empresa implementando isso, eu ainda acredito que seja uma coisa que as empresas não estejam preparadas. Até a própria Cisco, às vezes você tem algum problema de bug, tem muito bug em SDA que você enfrenta no dia a dia, e nem a Cisco às vezes está preparada para te atender, os engenheiros da Cisco estão preparados para te atender. Esquece. Então, é difícil, são soluções complexas. São soluções complexas e que, requer maturidade no mercado, não só por parte da Cisco, mas também por parte das empresas que querem ter essas soluções. Remate final, Leonardo, o que é que tu recomendarias para o pessoal que quer seguir a tua jornada, quer seja para se tornarem CCIEs, quer seja para terem a oportunidade de irem para a Holanda, cursos, recursos, pessoas, contactos, o que tu puderes recomendar, o espaço é teu. Cara, a rede hoje em dia ela tá realmente para a língua portuguesa, às vezes é um pouco mais restrito, mas tem pessoas incríveis ali na rede que você vê com conteúdos incríveis para serem consumidos. Já vi conteúdo seu que você posta, que são conteúdos excelentes para o pessoal utilizar. Lucas Palma,
existe um outro brasileiro que eu esqueci o nome dele, cara, que, nossa, é bom demais. Eu já vi poucos, só que eu vi poucos vídeos dele. Putz, como que é o nome dele, cara? Está no Brasil ou está fora do Brasil? Tá no Brasil, ué. Se eu não me engano, ele tá no Brasil. Tem aquele cara que acho que ele tá na Irlanda, como que é o nome dele? É Leonardo Furtado. Nossa, os conteúdos desse cara também Leonardo também. é incrível os conteúdos desse cara. Incrível de incrível mesmo. Às vezes os vídeos que eu vejo dele, os detalhes técnicos dos vídeos que eu vejo dele, cara, é absurdo. O Lucas Palma, como eu mencionei. Tem um outro rapaz no Brasil que eu puta, esqueci o nome dele, cara. Que mancada ter esquecido o nome desse cara, porque é realmente excelente também com os conteúdos que ele tem. Hum, Ele faz uma didática ali nos slides dele ali, as brincadeiras que eles falam, na analogia que ele usa ali com, às vezes, Dragon Ball, alguma coisa do tipo, para ajudar a galera a entender. Esqueci o nome dele, cara. SSE? SSIE. O Só que eu esqueci. Gustavo, qualquer coisa? Isso, Gustavo Calau. Gustavo, não, Gustavo os Calau. conteúdos desse cara também, cara, Uhum. é incrível, conteúdo excelente. Mas para quem está buscando uma certificação, como CCIE, está buscando um up na carreira, está buscando projetos grandes. Esses projetos grandes, eles vão ser internacionais, então tem que saber o inglês, tem que saber fazer a leitura dos conteúdos em inglês. Então também recomendaria para essas pessoas, às vezes as pessoas têm medo de consumir os conteúdos que sejam em inglês, mas eu também recomendaria para essas pessoas irem para esses formadores aí em inglês, que é o Orhan Ergun, cara, Kevin Wallace, tem vários Hum, conteúdos deles que também são incríveis para essa jornada. E fora todo esse consumo de conteúdo, tem a questão do network, conhecer pessoas, adicionar pessoas, conversar com essas pessoas, o que, que elas estão fazendo, como que elas estão estudando, formar grupos de estudo. E é o foco, é foco. Infelizmente, ou felizmente, não é fácil. uhum. Eu falo também felizmente porque não sendo fácil, às vezes tem poucos profissionais e a gente consegue chegar lá e a gente consegue mostrar que a gente consegue, porque Sim. não é fácil. Se fosse fácil, Todo estaria mundo todo mundo, seria. todo mundo estaria tirando. Então, Uhum. então felizmente também é uma coisa muito difícil, mas felizmente tá aí para consumir, tá aí para tirar os conteúdos na internet. Tem muito conteúdo gratuito, né? Tem muito conteúdo fácil de se consumir. Não tenha medo de consumir esses conteúdos extensos e Hum, cansativos da Cisco, designs da Cisco, RFCs que tem espalhadas por aí de todas as tecnologias e protocolos, eles têm que ser uhum. consumidos. Às vezes, muitos engenheiros olham para esses documentos como assustadores ou monstros de se Deserto. consumir. Um RFC ela é monstruosa de se consumir. Não digo que eu li, por exemplo, uma RFC de um OSPF de cabo a rabo, porque ela é gigante, mas se baseie sempre nessas documentações, porque elas são realmente as documentações do desenvolvimento daquele protocolo. Exato. Então, pesquisei e usei muito de pesquisa e de resposta RFCs, mesmo sendo cansativas, de leituras cansativas, designs. E, cara, é o foco de realmente você colocar na sua cabeça e decidir que você vai tirar aquela certificação, seja ela CCNA, CCNP ou CCIE, Uhum. e colocar no foco, colocar na sua cabeça, se dedicar e ir para cima que você vai conseguir. Todo mundo é capaz. Se essas certificações estão sendo tiradas por pessoas, não é Uhum. possível chegar lá, é possível tirar elas. Ótimo. Leonardo, onde é que o pessoal pode te encontrar? Desculpa? Onde é que o pessoal pode te encontrar? Contactos. LinkedIn, eu tô lá no LinkedIn. Uhum. Instagram, cara, Instagram eu não sou muito de postar sobre a carreira, mas LinkedIn eu tô lá. Uhum. Tô um pouquinho parado no LinkedIn sobre tecnologia, mas esse ano eu pretendo voltar a postar mais coisas no LinkedIn, mas o pessoal pode me achar lá. Acho que é um lugar bom assim para profissional, até pelo Ok. network profissional e discussão técnica, às vezes alguma dúvida, alguma coisa do tipo, algum conselho. LinkedIn eu tô lá. Se quiser me adicionar no Instagram também pode me adicionar. Uhum. Acho que acredito que esses são os principais pontos aí onde eu posso ser encontrado. Ok. Vai pá. Leonardo, muito obrigado. E depois eu vou meter os contatos na descrição do vídeo. E pá, espero que tenham apreciado o programa de hoje e até a próxima. Muito Tchau. obrigado.
Deixa eu parar isso aqui.